Olá, boas-vindas a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha no livro Montando o Meu Negócio, do Leonardo Nascimento. É um material que, olha, se apresenta como um guia bem prático, sabe? Direto ao ponto, para transformar aquela ideia que fica martelando na cabeça num negócio de verdade. E o tom é claro, não é para quem só fica sonhando, é para quem está a fim de pôr a mão na massa. Entendendo que paixão é super importante, sim, mas precisa vir junto com técnica, com estratégia. Exatamente. E o interessante é que o livro parece fugir um pouco daquelas fórmulas mágicas, sabe? O objetivo, pelo que deu para sentir, é mais dissecar os pilares essenciais dessa jornada toda. Começa com a faísca da paixão, claro, como você disse, mas avança bem rápido para como construir algo que seja sustentável, que tenha um propósito definido. É quase um mapa de navegação mesmo para o empreendedor e com um olhar que eu achei interessante para a nossa realidade, a brasileira, como o autor mesmo frisa. Faz todo sentido. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que extrair a essência dessas páginas. O que é realmente fundamental para quem já está nessa caminhada, ou talvez para quem está ali, sabe, na beiradinha, pensando se pula ou não na piscina do empreendedorismo. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Vamos. O livro já começa jogando a real sobre a paixão, né? Logo no capítulo 1, Paixão e o Propósito, o ponto de partida. Diz que é o combustível e tal. Mas convenhamos, muita gente é apaixonada por mil coisas. Como é que transforma isso em negócio? Pois é, aí que entra um dos primeiros insights que eu achei bem valiosos do livro. Ele argumenta que a paixão sozinha, solta, não adianta muito, sabe? O segredo parece estar em conectar essa paixão a um propósito claro e talvez mais importante ainda, a um nicho de mercado específico. Ah, interessante. Não basta só amar fazer bolos, por exemplo. A questão é, que problema o seu bolo resolve? E para quem ele resolve? É a conveniência para quem não tem tempo de cozinhar? É uma opção mais saudável para quem busca isso? O livro até propõe um exercício prático, quase um brainstorming guiado, para ajudar a pessoa a alinhar essas ideias com o que realmente move ela e identificar onde ela pode agregar valor de verdade. Tipo, onde está a oportunidade? Exato. Pode ser no e-commerce, pode ser numa consultoria, num software como serviço, o tal do SaaS, serviços digitais, o leque é bem amplo. Entendi. Então não é só aquele siga sua paixão genérico. É mais, siga sua paixão, mas com o GPS ligado para as necessidades do mercado. Faz sentido. E essa coisa de visão e valores que o livro traz? Às vezes parece papo de empresa gigante, né? Mas ele aplica isso para o pequeno negócio também. Aplica, e de forma bem direta, viu? A ideia é que a visão onde você quer chegar lá na frente e os valores, aqueles princípios que são inegociáveis para você, funcionam como a bússola moral e estratégica do negócio. E isso desde o primeiríssimo dia. Desde o começo. Desde o começo. O livro até cita exemplos conhecidos, tipo a Patagônia, com aquele apelo ambiental super forte, ou a Tons com o modelo compre um, doe um. Mas o ponto central não é para copiar, claro, é para entender que tem um propósito claro, que vai além só do lucro, pode ser um diferencial competitivo enorme. Isso atrai cliente, atrai talento que se identifica com aquela causa, sabe? E molda a cultura da empresa desde cedinho. Interessante essa conexão forte já no início. Paixão, propósito, mercado. Ok, então temos a ideia alinhada com a paixão e um propósito. Mas como a gente sabe se essa ideia para em pé no mundo real? Antes de sair investindo tempo e dinheiro. O capítulo 2, a ideia no papel, desenvolvendo o seu conceito, parece que foca nisso, né? Precisamente. É hora da prova dos 9, como dizem. E a ferramenta principal aqui, olha, é a boa e velha pesquisa de mercado. O livro detalha bastante a importância de fundo para entender o público-alvo. Ir além do óbvio. Sim. Não só quem são em termos de idade ou renda, a demografia básica, mas como essas pessoas pensam, o que elas valorizam, quais são os hábitos delas, a psicografia. E, claro, tem que olhar para a concorrência, o que eles fazem bem, onde é que eles estão deixando a desejar. O livro até sugere usar a análise SWOT aqui nesse ponto. SWOT. Acho que muita gente já ouviu falar dessa sigla, mas na prática, como é que o livro sugere usar isso? É complicado. Não, ele tenta ser bem pragmático. SWOT é aquela sigla para forças, strengths, fraquezas, weaknesses.
Oportunidades, opportunities, e ameaças, threats, né? Basicamente é fazer um raio-x rápido. O que seu negócio tem de bom internamente, as forças, o que ele precisa melhorar, as fraquezas, o que o mercado lá fora oferece de bom para você aproveitar, as oportunidades, e o que pode te prejudicar vindo de fora. Isso, um diagnóstico. Fazer isso ajuda muito a ter uma visão mais realista e, a partir daí, definir a sua proposta de valor única, a famosa USP. Unique Selling Proposition. A USP. Aquilo que faz o cliente escolher você e não o vizinho, né? O livro dá umas dicas de como ele definir isso bem? Sim, ele enfatiza que a USP precisa ser clara, sabe, concisa e comunicar o benefício principal para o cliente. Por que alguém deveria comprar de você? O que você oferece que mais ninguém oferece da mesma forma? E aqui vem outro ponto que eu achei crucial do capítulo: a validação. Validar a ideia. Exato. O livro defende muito a ideia de testar a hipótese antes de sair construindo tudo. Ele menciona o conceito de MVP, o mínimo produto viável. MVP, esse termo está super na moda. Como é que o livro explica ele? Explica como sendo a versão mais simples possível do seu produto ou serviço, mas que já permite entregá-lo aos primeiros clientes para coletar feedback real. Ah, entendi. Em vez de passar meses desenvolvendo algo que você acha perfeito na sua cabeça, você lança uma versão básica, vê como o mercado reage, aprende com os erros e acertos ali na prática e ajusta o rumo. Isso economiza tempo, dinheiro e principalmente reduz drasticamente o risco de construir algo que ninguém quer. O livro até propõe uns exercícios práticos no fim do capítulo para ajudar a desenhar a SWOT e a USP. É bem mão na massa. Faz todo sentido. Validar rápido para errar ou acertar rápido e barato. Ok, então ideia validada. Parece promissora. Mas aí como transformar isso num plano mais concreto? Algo que guie as ações e, sei lá, talvez até ajude a atrair investidores ou empréstimo. Aí entra o temido, mas essencial plano de negócios. É o capítulo 3, Plano de Negócios na Prática. O mapa para o sucesso. Muita gente arrepia só de ouvir falar. E o livro tenta justamente desmistificar isso. A abordagem que ele traz não é de criar um documento super burocrático para ficar na gaveta, sabe? Mas sim de ter um mapa estratégico vivo. Ele detalha os componentes essenciais, o sumário executivo, que é tipo um resumo atrativo, a descrição da empresa, quem você é, o que faz, a análise de mercado, que na verdade já começou a ser feita antes, né? Os planos de marketing e vendas, como você vai chegar nos clientes, o operacional, como a coisa vai funcionar no dia a dia, o de gestão, quem vai tocar o barco e, claro, o plano financeiro. Esse último ele descreve como sendo a espinha dorsal de tudo. A base, né? E para quem realmente tem aversão a esses documentos longos, o livro sugere alguma alternativa? Algo mais ágil? Sugere sim. Ele menciona o Business Model Canvas como uma alternativa mais visual e ágil. É basicamente aquele quadro com 9 blocos que ajudam a esboçar o modelo de negócio todo. Parceiros-chave, atividade-chave, recursos-chave, proposta de valor, relacionamento com clientes, canais, segmentos de clientes, estrutura de custos e as fontes de receita. Já ouvi falar, é bem visual mesmo. É ótimo para visualizar e discutir o negócio de forma rápida, em equipe. Mas olha, mesmo usando o Canvas, a parte financeira não pode ser negligenciada de jeito nenhum. E o que seria o essencial desse plano financeiro que o livro destaca? O que não pode faltar? O foco é bem na praticidade. Primeiro, detalhar os custos iniciais direitinho, quanto você precisa para começar. Segundo, definir uma estratégia de precificação que seja inteligente, não só baseada no custo, mas também no valor que o cliente percebe e, claro, olhando a concorrência. E terceiro, fazer projeções realistas. Tipo? Coisas como fluxo de caixa, quanto dinheiro entra e sai mês a mês, demonstração de resultados, está dando lucro ou prejuízo, e o ponto de equilíbrio, quanto precisa vender só para empatar as contas. E um ponto crucial que o livro alerta bastante, os aspectos legais e burocráticos. Ah, a parte chata. Mais necessária, né? Exatamente. A parte que ninguém gosta, mas que tem que fazer direito. Escolher o tipo de empresa certo, se vai ser um MEI, microempreendedor individual,
que geralmente é mais simples para começar sozinho, ou uma LTDA, Sociedade Limitada, se tiver sócios, por exemplo. Tem que obter os registros, as licenças necessárias para operar legalmente. O livro recomenda fortemente buscar a ajuda de um contador e, se possível, de um advogado logo no início. Para evitar dor de cabeça depois. Com certeza, para evitar aquelas dores de cabeça comuns, tipo misturar as finanças pessoais com as da empresa ou operar sem um alvará. É um investimento que evita multas e problemas bem maiores lá na frente. Entendido. O plano como um guia dinâmico e atenção redobrada nas finanças e na parte legal. Ok, agora vamos para a prática mesmo, a execução. O capítulo 4, a operação como laboratório. Inovação e qualidade, usa essa metáfora que eu achei interessante, do laboratório. O que isso quer dizer no dia a dia do negócio? Quer dizer, pensar a operação não como algo fixo, estático, mas como um lugar de constante experimentação e aprendizado, sempre buscando a excelência. O foco está em desenvolver produtos ou serviços que sejam inovadores, sim, mas sem perder a identidade do negócio, sabe? Manter a essência. Isso. O livro sugere estar atento às tendências, sei lá, economia circular, personalização em massa, uso de tecnologia, mas a inovação pode ser também algo como reinterpretar um clássico, tipo uma receita de família com um toque moderno, ou criar combinações inesperadas. E a parte da qualidade. Imagino que isso seja inegociável, né? Totalmente. O livro é bem enfático nisso. Especialmente se o negócio envolve alimentos, cosméticos ou qualquer produto que impacte diretamente a saúde e a segurança do consumidor. Ele detalha bastante a importância das BPF, as boas práticas de fabricação. BPF pode explicar um pouquinho melhor o que são? São basicamente um conjunto de regras e procedimentos para garantir a higiene e a segurança em todo o processo produtivo, desde a escolha e o armazenamento correto da matéria-prima, passando pela higiene pessoal de quem manipula e do ambiente de trabalho, até a rastreabilidade dos ingredientes, tipo saber de onde veio cada item que você usa. Ah, importante mesmo. Só para cumprir a lei, viu? É fundamental para construir a confiança do cliente. E essa qualidade toda se conecta diretamente com o próximo ponto, que é o marketing e vendas, abordado lá no capítulo 5. Faz todo sentido. Não adianta nada ter um marketing brilhante se o produto não entrega o que promete, ou pior, se causa algum problema para o cliente. Exatamente. A qualidade é a base da marca, não tem jeito. O capítulo 5 foca em como comunicar aquela proposta de valor que foi definida lá atrás, lembra? Lembro. Construir uma identidade visual que seja forte e consistente. O nome, o logotipo, as cores, algo que reflita a personalidade do negócio. E, claro, usar o marketing digital e as redes sociais de forma estratégica. O livro destaca que não é só para vender, vender, vender. É para criar uma comunidade engajada em torno da marca, oferecer conteúdo que seja relevante, dialogar com as pessoas. E o atendimento ao cliente? O livro toca nesse ponto também? Tanto destaque, o autor inclusive menciona que tem outra obra focada só nisso, o que reforça a importância que ele dá para o tema. Um atendimento que seja excepcional é visto como chave não só para a primeira venda, mas para a fidelização, para transformar clientes em fãs, em promotores da sua marca. Um diferencial e tanto. É um diferencial poderoso, principalmente para pequenos negócios que conseguem oferecer um toque mais pessoal, mais próximo. Perfeito. Qualidade na operação, comunicação clara e um atendimento que encanta. Mas quem é que faz tudo isso acontecer? São as pessoas, né? O capítulo 6, Gestão de Pessoas, o coração do seu negócio, parece colocar a equipe bem no centro de tudo. O autor até usa aquela frase forte: todo negócio é feito por pessoas e para pessoas. E essa é uma das mensagens mais fortes do livro, na minha opinião. Ela permeia vários capítulos. O capítulo 6 foca especificamente em como montar e como desenvolver essa equipe. A dica principal é buscar não apenas as habilidades técnicas que são necessárias para a função, óbvio, mas também, e talvez até principalmente, a paixão pelo que se faz, a atitude positiva, a vontade de aprender. Gente que se conecta de verdade com o propósito do negócio. E depois de contratar essa gente boa, como manter a equipe engajada, produtiva? Aí o livro enfatiza muito o treinamento contínuo. Não só sobre os produtos ou serviços, mas sobre o atendimento ao cliente, sobre as boas práticas, se for o caso, e principalmente sobre a cultura e os valores da empresa. E o papel da liderança aqui é, nossa, crucial. Liderar pelo exemplo.
Exatamente. Liderar pelo exemplo, motivar a equipe através de reconhecimento e não só financeiro, viu? Reconhecimento de esforço, de ideias, oferecer oportunidades de crescimento, criar um ambiente de trabalho que seja positivo e dar autonomia para as pessoas poderem contribuir. Olha, uma equipe desmotivada ou mal gerenciada pode afundar o melhor dos planos de negócios. É verdade. Essa questão da equipe forte me leva direto a pensar nos desafios, né? Porque nenhum negócio é um mar de rosas o tempo todo. O capítulo 8, Desafios e Superação, Histórias que Inspiram, aborda isso, como lidar com as dificuldades. Aborda sim, e conecta diretamente com a força da equipe e da liderança que a gente estava falando. A jornada empreendedora é cheia de obstáculos, não tem jeito. Pode ser problema de fluxo de caixa, concorrência agressiva, uma crise econômica que pega todo mundo, erros internos. O livro usa exemplos de figuras conhecidas, tipo Steve Jobs na Apple ou Howard Schultz na Starbucks, não para glorificar eles, mas para ilustrar um ponto fundamental. O fracasso faz parte do processo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é uma oportunidade de aprendizado. É clichê falar isso, mas é verdade. É a famosa resiliência entrando em campo com força total. Exatamente. Resiliência e inteligência emocional são apresentadas no livro como competências essenciais. Aquela capacidade de lidar com a pressão, de se levantar depois de uma queda, de aprender com os erros, de controlar as próprias emoções e de manter a equipe motivada, mesmo nos momentos mais difíceis. O livro sugere que desenvolver essas habilidades é tão importante quanto saber fazer um plano financeiro, por exemplo. Concordo plenamente. O fator humano, tanto na equipe quanto no próprio empreendedor, é decisivo. Ok, superados os desafios iniciais, com o negócio já mais consolidado, como é que fica a gestão do dinheiro no dia a dia e a visão de crescimento? O capítulo 9, Finanças Descomplicadas, Gerenciando seu Dinheiro, promete clareza nessa área que assusta muita gente. Sim, a ideia é trazer a gestão financeira para a prática, para o dia a dia, de forma descomplicada mesmo. Ele reforça alguns conceitos-chave. Primeiro, controlar o fluxo de caixa rigorosamente. O livro até descreve o fluxo de caixa como o raio-x financeiro da empresa. É essencial para saber se a empresa está saudável ou se precisa de ajustes urgentes. E o segundo? Segundo, garantir o capital de giro, que é aquele dinheiro que você precisa ter disponível para manter a operação funcionando no dia a dia. Pagar fornecedor, salário, conta de luz, água, enquanto o dinheiro das vendas ainda não entrou no caixa. Sem capital de giro suficiente, a empresa pode quebrar mesmo tendo lucro no papel, sabia? Nossa, sério? Que perigo. É um perigo real. E o terceiro ponto é a questão do preço e do lucro. Dominar a precificação estratégica é fundamental. Como a gente já falou antes, não é só cobrir os custos. É preciso entender o valor que o cliente percebe no seu produto ou serviço e como a concorrência está precificando. A partir daí, definir uma margem de lucro que seja sustentável para o negócio. Entendi. E uma boa gestão financeira com esses elementos bem controlados, fluxo de caixa, capital de giro, preço, margem, é o que abre as portas para poder pensar em expansão e crescimento, que é justamente o tema do capítulo 10. E quais caminhos para crescer o livro aponta? O que ele sugere? Ele aponta vários caminhos possíveis. Pode ser através de franquias ou licenciamento da marca, se o modelo de negócio permitir e fizer sentido. Pode ser conquistando novos mercados, seja geograficamente ir para outra cidade, outro estado, ou atingindo novos segmentos de clientes que você não atendia antes. Ou ainda lançando novos produtos e serviços que sejam relacionados ao negócio principal. Mas tem algum alerta? Tem um alerta importante. O crescimento precisa ser estratégico e planejado. Crescer rápido demais e sem estrutura pode ser tão perigoso quanto não crescer. Tem que ter cuidado para não dar um passo maior que a perna. Faz sentido. E além desse crescimento financeiro, de expansão, o livro aborda aquele impacto mais amplo do negócio, aquela ideia de legado. Aborda sim. O capítulo 11, Legado e Impacto, além do lucro, convida justamente para essa reflexão. Como que um negócio pode deixar uma marca positiva no mundo? Ele aborda a responsabilidade social e ambiental, menciona até a sigla ESG, que está super em voga hoje em dia, né? ESG, pode só nos lembrar rapidinho o que significa?
Claro, ESG significa pensar nas práticas ambientais, environmental, sociais, social e de governança, governance. E não se trata só de fazer filantropia, doar dinheiro. É mais sobre integrar essas preocupações na estratégia do negócio mesmo, o que, aliás, pode até gerar valor a longo prazo. O capítulo também fala sobre o legado através da mentoria, de apoiar outros empreendedores ou a comunidade local. É pensar no impacto que vai além do balanço financeiro no fim do mês. Uma visão bem completa mesmo, do início à perpetuidade, digamos. E para fechar esse ciclo todo, o livro reforça que a jornada nunca termina, né? Que é um aprendizado contínuo. O capítulo 12, O Futuro é Agora, Próximos Passos, e os capítulos bônus parecem focar nisso. Exato. O capítulo 12 bate muito na tecla da educação continuada. O mercado muda o tempo todo, a tecnologia avança numa velocidade incrível, o consumidor evolui, então é preciso estar sempre aprendendo, seja através de cursos, livros, eventos, ou do networking, aquela troca de experiências com outros empreendedores que é riquíssima. A inovação e a adaptação constante não são mais opcionais, são questão de sobrevivência hoje em dia. E aquele capítulo bônus sobre mindset ágil e tecnologia. Ele traz ferramentas mais práticas. Traz sim. Ele reforça conceitos que já apareceram antes, como o MVP, o mínimo produto viável, e introduz a filosofia Lean ou enxuta. A ideia do Lean é focar obsessivamente em eliminar desperdícios de tempo, de recursos, de esforço em todos os processos do negócio. Tudo isso para entregar mais valor para o cliente com menos recurso. E menciona ferramentas ágeis como o Kanban, por exemplo. Kanban. Como funciona isso na prática de forma simples? É um sistema bem visual. Muitas vezes é um quadro simples, pode ser físico ou digital, com colunas tipo a fazer, fazendo e feito. Ajuda muito a gerenciar o fluxo de trabalho, a identificar onde estão os gargalos, sabe? E a manter a equipe toda alinhada sobre o que precisa ser feito e o que já foi concluído. Parece útil para organizar a casa. Super útil. E além disso, o bônus destaca a tecnologia como um multiplicador de força. Ferramentas de produtividade, automação de tarefas, análise de dados para tomar decisões melhores e, claro, um ponto de atenção indispensável hoje: a cibersegurança e a conformidade com leis como a LGPD. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Por que ela é tão relevante assim? Pequeno negócio também. Porque hoje, olha, quase todo negócio lida com dados de clientes, né? Nome, e-mail, telefone, endereço, histórico de compras. A LGPD estabelece regras bem claras sobre como esses dados podem ser coletados, armazenados, usados e, principalmente, protegidos. Ignorar isso pode resultar em multas pesadíssimas e, talvez pior ainda, na perda total da confiança dos clientes. Então, mesmo sendo pequeno, o negócio precisa estar muito atento a isso. Uau! Realmente é uma jornada completa que o livro propõe. A gente cobriu aqui desde encontrar aquela faísca inicial na paixão e conectar com propósito e mercado. Passando por validar a ideia, montar um plano que sirva de mapa mesmo, cuidar da operação com qualidade, inovar, comunicar isso bem, gerir as pessoas como o coração do negócio, Fundamental. enfrentar os desafios com resiliência, dominar as finanças, planejar o crescimento e até pensar no legado. Ufa! Montando o meu negócio parece que entrega mesmo o que promete. Um guia prático, abrangente. De fato, a grande mensagem que fica para mim é essa combinação poderosa. A paixão como ponto de partida, sim, mas sempre muito bem ancorada em método, em planejamento, em execução estratégica. A resiliência para não desistir no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro obstáculo. Verdade. A adaptabilidade para conseguir navegar num mercado que está em constante mudança e um foco genuíno nas pessoas, tanto nos clientes quanto na equipe, naquele propósito que move o negócio. A visão é sempre voltada para a ação, sabe? Para o fazer acontecer, como o próprio autor direciona o livro aos realizadores. E para quem está nos ouvindo e talvez esteja aí imerso nessa jornada empreendedora ou pensando em começar, fica talvez uma reflexão final. Inspirada naquele capítulo bônus que fala sobre estratégias de saída, como vender o negócio um dia,
Será que o objetivo final não deveria ser apenas ter um negócio que funciona no dia a dia, que paga as contas, mas sim construir um ativo de valor real? Interessante. Intrínseco que possa ser medido. O livro até menciona coisas como múltiplos de lucro ou fluxo de caixa descontado e que lá na frente possa ser vendido, passado para a próxima geração ou se tornar um legado que realmente recompense todo o suor, as noites em claro, toda a dedicação dessa jornada. Fica aí a provocação para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.